Olá. Bom, ontem tivemos uma notícia de bastante impacto, vinda lá dos Estados Unidos. Sim, uma notícia importante mesmo. O presidente Trump anunciou um suposto acordo, né, de Israel. Isso, sobre um cessar-fogo em Gaza de 60 dias. Exato, um cessar-fogo de 60 dias foi o que ele disse que Israel teria aceitado. E hoje, com base em várias fontes, né, brasileiras e internacionais, a gente vai tentar entender o que essa proposta significa de verdade e ver as reações, que foram bem rápidas, tanto de Israel quanto do Hamas. E, claro, os pontos que continuam travando um acordo. Até porque a mediação continua, né? Com o Egito e Catar. Exatamente. Eles que estão na linha de frente dessa negociação. O nosso objetivo aqui é, então, clarear um pouco essa nova tentativa de trégua. Já são quase 2 anos de conflito, é muito tempo. Verdade. Bom, tudo começou ontem, 1º de julho, com essa fala do Trump. Ele afirmou que Israel tinha aceitado as tais condições necessárias para essa pausa de 60 dias. E que a proposta final mesmo, os detalhes viriam pelo Egito e Catar. Isso, e ele ainda pressionou o Hamas, né? Disse para aceitarem logo porque a situação só vai piorar. Foi bem direto. E tem até um encontro marcado dele com o Netanyahu na Casa Branca semana que vem. Exato. Mas essa história de Israel já ter aceitado, isso gerou uma resposta quase imediata de Israel, não foi? Foi uma resposta forte. Poucas horas depois do Trump falar, o Netanyahu veio a público. E ele repetiu a condição número 1 de Israel: eliminar o Hamas. Ele disse com todas as letras: não haverá um Hamastão. Acabou. Então quer dizer, a fala do Netanyahu meio que contradiz o anúncio do Trump, ou pelo menos coloca uma condição enorme na frente. Exatamente. Aí que está um ponto crucial. Para o Netanyahu, a trégua só acontece se o Hamas for desmantelado, desarmado e a liderança for pro exílio. Essa é a linha dura. Mas a gente sabe que tem divisões dentro do governo israelense, certo? Como isso pesa? Pesa bastante, porque assim, você tem essa posição do Netanyahu, mas tem outras vozes. O ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, por exemplo, ele parece mais inclinado a um acordo, principalmente para libertar os reféns que ainda restam, que são uns 50, talvez só uns 20 vivos, infelizmente. É uma situação dramática para os reféns. E essa pressão interna, dos mais radicais. Aham, sim. A pressão da ultradireita é constante. Nomes como Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, eles não aceitam nada menos que a destruição total do Hamas. Então o Netanyahu fica nesse equilíbrio difícil entre a pressão da ultradireita e a pressão da população, que quer os reféns de volta e o fim da guerra. Deixa a posição oficial meio instável às vezes. Entendi. E o Hamas? Como eles reagiram a essa proposta que o Trump anunciou? Olha, o Hamas confirmou que está olhando a proposta, estão analisando. Um representante deles, o Taher al-Nunno, chegou a dizer que o grupo está pronto e sério em relação a chegar no acordo. E uma delegação deles deve ir ao Cairo conversar com os mediadores. Ok, analisar é uma coisa, mas aceitar é outra. Quais são as condições do Hamas que podem travar tudo de novo, como já aconteceu antes, tipo em março? São as mesmas condições de sempre, basicamente. A principal, número 1, qualquer acordo tem que garantir o fim definitivo da guerra e a retirada completa das tropas israelenses de Gaza. Eles não abrem mão disso. E sobre depor armas ou desmantelamento? Nem pensar. Eles recusam isso como pré-condição. Para eles, isso só seria discutido talvez depois de um acordo que garanta o fim da guerra e a retirada. Então caímos de novo naquele impasse, né? Israel quer destruir o Hamas para ter paz. O Hamas quer garantia de sobrevivência e fim da ocupação para aceitar uma trégua. Parece que não tem meio termo aí. É o coração do problema, né? O futuro do Hamas e o status final de Gaza são os pontos que ninguém consegue resolver. E, enquanto isso, a tragédia humanitária só piora. A gente não pode esquecer o contexto. Essa guerra começou lá em 7 de outubro de 2023. Sim, com aquele ataque terrível do Hamas. Cerca de 1.200 mortos em Israel, mais de 250 reféns. Exato. E do lado palestino os números são estarrecedores. Mais de 56.600 mortos, segundo as autoridades de Gaza. É um número absurdo, fora o deslocamento em massa, a fome, a destruição. Li um relato recente que falava de 139 palestinos mortos em 24 horas. A urgência é
palpável. Sim, a violência não para e isso torna qualquer negociação ainda mais difícil e, ao mesmo tempo, mais necessário, né? Pois é. Então, para a gente resumir o cenário atual, tem essa proposta de cessar fogo de 60 dias na mesa. Trump diz que Israel aceitou, mas o Netanyahu logo em seguida impõe a condição de destruir o Hamas. Enquanto isso, o Hamas diz que analisa, mas não abre mão do fim permanente da guerra e da retirada israelense. E as divisões internas em Israel complicam ainda mais. Exato. As condições máximas de cada um parecem, elas parecem impossíveis de conciliar no momento atual. É um padrão que, infelizmente, se repete. O que nos deixa com uma questão para pensar, né? Se essas condições máximas, destruir o Hamas versus fim total da guerra com retirada, são aparentemente irreconciliáveis agora, que tipo de garantia, talvez, ou um mecanismo internacional, algo que talvez não esteja na mesa publicamente, poderia dar segurança suficiente para os dois lados? Segurança para dar um primeiro passo real, sabe? Um passo que seja duradouro para sair desse ciclo de conflito armado. Fica a reflexão.